Sejam bem-vindos a este canal, O Cristo Vivo. O meu nome é Lucas Guerreiro e eu sou muito grato pela sua presença. Aproveita para você curtir, para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que tenho certeza que eles vão gostar muito. Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu quero tratar sobre a existência de Cristo. Bilhões de pessoas acreditam que Jesus de Nazaré foi uma das figuras mais importantes da história mundial. Mas tem gente por aí que rejeita essa ideia. Tem uma pesquisa que eu estava vendo, de 2015, já é um pouco antiga, foi feita na Inglaterra. E 22% das pessoas daquele país disseram que Jesus não era real. Eu já ouvi esse tipo de coisa. E não foi apenas de ateístas radicais, não. Tem pessoas que elas acham que a Bíblia, né, o Novo Testamento, foi uma construção para justificar profecias que tinham lá no Velho Testamento e para incendiar a fé nas pessoas. Mas essa hipótese, gente, ela é como conto de fadas. A grande parte dos historiadores, arqueólogos, eles acreditam na vida de Jesus Cristo, que ele realmente existiu, não necessariamente que ele foi o Messias. Arqueólogos, por exemplo, encontraram várias evidências sobre a crucificação romana, encontraram evidências sobre a cidade de Nazaré, onde Cristo cresceu. Tem vários elementos que estão lá nessa parte do Novo Testamento, que vai ser objeto aqui das nossas conversas, que apontam para o tanque de Siloé, poço de Jacó, os ossos de Caifás, que era um dos sumos sacerdotes que ajudou na condenação de Cristo. Falando nisso, a evidência de Pilatos também encontra muitos elementos da arqueologia apontando de que ele foi o designado pelo Império Romano naquele tempo para cuidar dos assuntos lá entre os judeus. Então, primeira coisa sobre a existência de Jesus, a gente tem que recorrer à Bíblia, né? Porque a Bíblia tem um testemunho dos evangelhos sobre a vida e ministério de Jesus Cristo. E depois, seus discípulos também. Paulo, por exemplo, testificou. Agora, tem gente que diz, eu não quero nenhuma evidência na Bíblia. Eu só vou aceitar se for uma evidência fora da Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia, ela pode sim ser considerada uma fonte histórica. Tem muitos elementos lá que os historiadores, arqueólogos, eles usam, né? Então, recusar a Bíblia não me parece ser uma abordagem esperta. Ainda assim, existem muitas fontes que eu vou chamar extra-bíblica, escritos de pessoas que não eram vinculados à fé em Cristo. Agora, nós precisamos entender que no ano 70 depois de Cristo, Roma devastou Jerusalém, né? Jerusalém já tinha sido destruída tantas vezes no passado, novamente foi destruída. Então, vários dos registros que poderiam ser encontrados devem ter sido destruídos naquela época. Várias das testemunhas oculares de Cristo foram mortas naquela ocasião. O apóstolo João, ele testifica que houve muitos mártires. Essa é uma outra evidência, né? Por que os discípulos estariam dispostos a morrer por uma coisa que fosse falsa? Muitos deram a vida porque sabiam que Jesus Cristo tinha existido, que ele era o Messias. Agora eu vou voltar às fontes extra-bíblicas, que estão além da Bíblia. O romano Tácito, do primeiro século, considerado um dos historiadores mais precisos do mundo antigo, mencionou cristãos supersticiosos, né? Que seguiam o tal Christus, e que sofreu nas mãos de Pôncio Pilatos. Ele escreveu que havia esse tal Cretus, ou Cristo, que viveu no primeiro século. Flávio Joséfo é um dos mais famosos historiadores. É um judeu que escreveu sobre a história do povo de Israel. E ele diz que Tiago, por exemplo, era irmão de Jesus, que se identificava como Cristo. E tem um trecho onde Joséfo fala sobre Jesus Cristo, e é bem interessante. Embora esse trecho seja polêmico, e muitos historiadores questionam se ele teria escrito isso ou não, deixa eu ler para vocês. Por esta época houve Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, pois ele foi alguém que realizou feitos surpreendentes.
Ele era o Cristo. Ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os profetas divinos haviam predito estas e 10.000 outras coisas maravilhosas a respeito dele. Tem uma outra versão que diz: nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. E muitas pessoas dentre os judeus e de outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos condenou-o a ser crucificado e a morrer. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relataram que ele havia aparecido a eles 3 dias após sua crucificação e que estava vivo. Portanto, ele talvez fosse o Messias, a respeito de quem os profetas relataram maravilhas. A figura de Cristo é central para o cristianismo, mas também Jesus Cristo é considerado importante em outras religiões. Por exemplo, os muçulmanos consideram Jesus como um grande profeta. Os judeus veem em Cristo um rabino inspirado. A existência de Cristo, portanto, é reconhecida por essas outras grandes religiões. Há várias outras citações que eu poderia trazer para vocês sobre relatos, né, fontes extra-bíblicas. Eu vou colocar aí na tela porque eu não tenho tempo para falar sobre elas. Na verdade, nós quase podemos reconstruir os evangelhos apenas a partir das fontes não cristãs. Por exemplo, Jesus foi chamado de Cristo, né? Ele fez mágica, conduziu Israel a novos ensinamentos e foi enforcado na Páscoa por eles. Está lá no Talmud babilônico. Na Judéia, disse Tácito, mas afirmou seu Deus que voltaria. Está falando lá Eleazar. E que seus seguidores acreditaram adorando-o como Deus. Fala o Plínio, o jovem. Então, esses são relatos que não estão na Bíblia, mas são evidências históricas de que realmente existiu Cristo. Agora, deixa eu dizer para vocês que todas as evidências seculares que a gente possa levantar, elas talvez não sejam suficientes. E existem muitos testemunhos, né? Os apóstolos, os discípulos que preferiram dar a vida, mas a certeza de que Cristo viveu, ela pode ser obtida de uma maneira melhor, mais completa e profunda pelo Espírito Santo. Eu lembro que tinha um amigo que não acreditava em dinossauros. Apesar de tantas evidências existirem, os fósseis estarem aí, né, de que esses animais eles andaram sobre a Terra antes que o homem estivesse aqui, mas não acreditava. Outro amigo acreditava na Terra plana. Para ele, a Terra era plana e havia uma grande conspiração. Então, as pessoas acreditam em muitas coisas, ou deixam de acreditar em muitas coisas. Mas com relação a Jesus Cristo, nós podemos ter certeza. Não porque nós confiamos na ciência, mas porque o Espírito de Deus testifica a nossa alma que essas coisas são verdadeiras. E aí eu lembro para vocês a ocasião em que o próprio Jesus Cristo ensinou como nós podemos conhecê-lo, né? Como ser ressurreto, aparecendo para Tomé, um dos 12 apóstolos que havia questionado a ressurreição de Cristo. Ele disse: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Então é possível crer em Cristo mesmo sem vê-lo, mesmo sem ter essas evidências. E eu quero dizer para vocês que é importante a gente buscar essas coisas, mas que não são essenciais. Para nós sabermos sobre a existência de Cristo, nós podemos buscar os céus. E o que nosso Pai Celestial quer é revelar que seu Filho Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então nós podemos saber muito mais do que os cientistas, reconhecendo que ele existiu. Ele foi mais do que um mestre moral, um profeta, ele foi o Filho de Deus. Como saber essas coisas? Pelo Espírito, o Consolador que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Olha só o que Jesus disse: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Se o Consolador, que é o Espírito Santo, pode nos ensinar todas as coisas, pode nos ensinar essa verdade essencial. Foi assim que Paulo recebeu o seu testemunho e foi capaz de ensinar muita gente. Ele disse: e também o Espírito Santo nolo testifica. O Espírito Santo, o Espírito de revelação,
nos dará o testemunho que Jesus vive. E mais, testificará que Ele é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Eu espero que esse canal possa ser uma fonte de conhecimento sobre o Messias, de quem ele foi e de quem ele é. Eu espero que vocês possam encontrar tesouros de conhecimento. Nós vamos aqui discutir as palavras da Bíblia, os ensinamentos que estão presentes nos evangelhos e em outros livros ou cartas que seus discípulos escreveram lá no Novo Testamento. Eu quero, nesse primeiro vídeo, compartilhar com vocês esse sentimento sagrado de que eu sei, pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou e vive hoje em glória. E seu desejo é nos conceder a vida eterna ao lado dele, nas mansões de nosso Pai Celestial. Então, convido vocês a estudarem junto comigo o Cristo vivo. Convidem seus amigos para que possam estudar também. Toda semana vão ter alguns vídeos aqui para que nós possamos aprender juntos. Obrigado por assistirem. Deixe seus comentários aí se você gostou do vídeo e encontro vocês no próximo. Até mais.